Olá! O Inov Talks é um podcast de hoteleiros, para os apaixonados pelo setor do turismo em Portugal, onde falamos com quem vive o dia-a-dia da hotelaria e nos seus bastidores faz acontecer. Aqui, partilhamos na primeira pessoa as suas histórias, experiências e estratégias para continuarmos juntos a fazer crescer este que é um dos principais setores económicos do nosso país. A terceira temporada terminou oficialmente, mas antes de nos retirarmos para a preparação da próxima temporada, sentimos que podíamos fazer uma abordagem mais macro sobre a nossa hotelaria, com perspectivas mais ou menos externas, mas não menos importantes sobre a realidade do nosso país. Por isso, decidimos trazer 2 episódios extra das Inov Talks. Para o primeiro, vamos sentar-nos à nossa mesa virtual com um colega hoteleiro de reconhecido mérito nacional e internacional, com um currículo que se espreia por várias geografias e cujas experiências lhe terão certamente enriquecido a sua visão sobre a hotelaria e o papel do diretor. Hoteleiro em Portugal e lá fora, falamos-lhe de Jorge Tito, General Manager do Yotel, New York, que se junta a nós do outro lado do Atlântico e com quem temos muito gosto de conversar. Bem-vindo, Jorge, às Inov Talks e muito obrigada por te juntares a nós. Com todo o prazer. Obrigado, eu. Jorge, nós convidámos-te porque tens um perfil um bocadinho diferente daquilo que têm sido os nossos convidados, não é? Que são normalmente diretores de hotel, profissionais do setor que estão a desempenhar as suas funções em Portugal, e achámos que podia ser interessante este episódio especial para que nos pudesses dar uma visão diferente daquilo que é a hotelaria, daquilo que é a hotelaria, pelo menos como eu a conheço, não é? Que acabei por nunca exercer no estrangeiro, e falarmos aqui um bocadinho sobre o teu currículo e aquilo que te levou a tomar as decisões que tomaste ao longo do teu percurso. Com todo o gosto partilharei aquilo que é a minha experiência, aquilo que é a minha vida, desde 92 até agora, pronto, já lá vão 30 anos. Faço 30 anos de carreira este meio de uma mão cheia. Uma mão cheia. 30 anos de carreira, com passagens por Brasil, Argentina e desde há 11 anos nos Estados Unidos, Nova York, com um intervalo para ir ao Brasil, ir a Miami e voltar para Nova York. Bom, só de pensar que estás a escassos metros de Times Square, isto deixa logo aqui um nozinho de inveja a todos nós que estamos aqui deste lado, não é? Não, a questão, pronto, Times Square, a vida de turista é um bocadinho diferente da vida de quem trabalha, não é? Vir a Times Square todos os dias, pronto, é uma consequência de ter o hotel perto de Times Square. Às vezes os turistas, e é verdade, os turistas não andam à velocidade que o local quer andar. Pronto, andam a apreciar tudo o que vem à volta, como é natural, e o local anda numa velocidade completamente diferente, porque tem um transporte para apanhar, ou tem um horário para chegar ao hotel, e aqueles 4 ou 5 quarteirões em que tem que andar de Times Square até o hotel, às vezes são mais lentos do que aquilo que eu desejava. Mas pronto, faz parte. Eles também vêm para nos ajudar no negócio. Faz parte. Temos que ser compreensivos com os turistas. É verdade. Jorge, e porquê que houve esta decisão de internacionalização? Desde muito cedo eu pensei que faria uma vida internacional. E achei, desde que entendi que decidi que iria para a hotelaria, que pensei em não ficar em Portugal a vida toda. Queria ver coisas diferentes, trabalhando, não só gosto de ver coisas diferentes como turista, mas ao mesmo tempo trabalhando, queria ver coisas diferentes e realidades diferentes. Tive a sorte de ter uma mulher que me acompanhou e a partir daí as condições estão criadas para poder fazer a viagem no mundo da hotelaria e pelo mundo fora, que as oportunidades foram aparecendo e foram sendo decididas em função daquilo que aparecia. Nunca com a planificação de ir para aqui, ir para ali, ir para acolá, nunca. As coisas foram surgindo e à medida que iam surgindo eu ia tomando as decisões. Já rejeitei outras decisões e outros destinos, em função da vida particular e em função da vida familiar, que não eram adequadas.
as viagens. Outras foram muito mais fáceis, pela questão de filhos pequenos, é fácil viajar e mudar, e então as coisas surgiram e a velocidade com que elas surgiam foi muito grande, porque em 30 anos já vivi em 10 casas diferentes, talvez. É preciso ter vontade para fazer e ter o apoio, repito, ter o apoio familiar para isso. Não é? De outra forma é impossível. Ou acaba uma coisa ou acaba outra. Claro, claro que sim. Esse equilíbrio é bastante importante e é sempre muito difícil de encontrar. Então, mas esta decisão passa muito por objetivos de vida, não é? Ideais, e não tanto pela realidade hoteleira em Portugal. Não, passa por objetivos, é ambição pura de crescer, de aproveitar as oportunidades, não por rejeição a Portugal ou por dizer não me identifico aqui, vou à procura de outras coisas, não. Na altura em que tomei as decisões era pura ambição de crescer e de aproveitar as oportunidades, não só de crescer como a experiência, mas também crescer profissionalmente, aproveitando as oportunidades que me iam surgindo e crescer na hierarquia da função ou da carreira. E isso levou-me a mudar de país e voltar a Portugal e voltar a mudar de país. E depois chegou uma fase em que decidi que não era mais adequado, decidi com a minha mulher que não era mais adequado viajar durante um período de tempo por causa da idade dos nossos filhos, em que era necessário dar uma estabilidade aos nossos filhos, à vida familiar. Eu ainda viajei sacrificando-me eu sozinho, com a minha base aqui em Nova Iorque, porque chegou aquela fase dos 12, 13 anos em que entendemos que não era a altura para viajar. Era a altura para estabilizar e para dar o conforto à família, em vez de continuar com a ambição, porque eu tive oportunidades de continuar a viajar, ofertas para outros destinos, continentes, e a rejeição foi puramente por decisão familiar. Há mais oportunidades no estrangeiro do que em Portugal de fazer esse caminho, essa evolução, essa procura por novos desafios e novas oportunidades? Depende da abertura da pessoa, depende da mentalidade, porque se eu fosse colocar os porquês para não ir para determinado sítio, tinha não ido logo na primeira vez, porque eu quando mudei a primeira vez para o Brasil, a minha mulher estava grávida de 7 meses. Ela já tinha um médico com quem ela seguia e de um momento para o outro mudamos quando ela vai para um país desconhecido, para uma região até vista com alguma insegurança, que é Bahia, e mudamos com ela com grávida de 7 meses para uma realidade completamente desconhecida. Por isso, razões para não ir, podemos sempre encontrá-las. Razões para ir, também podemos sempre encontrá-las. Por isso, quando eu digo, não encontrei em Portugal, não. Eu encontraria em Portugal, elas apareceram fora de Portugal e eu aproveitei as oportunidades que me foram colocadas na altura. E essa foi a primeira que me foi colocada. A primeira decisão que eu tomei tem a ver com ambição, e vou dizer porquê. Eu tinha 2 propostas na frente, uma para andar para o lado e outra para andar para cima. A para andar para o lado era para ir para o Mónaco. E para andar para cima era para ir para Salvador da Bahia, no Brasil. E eu optei para não indo para o Mónaco, possivelmente com maior glamour, porque era o Mónaco. Com maior segurança, com outro tipo de na Europa, socioeconómico, pronto, não é? Exato. E optei por talvez uma coisa mais arriscada, em termos de vida, mudança, mais longe da família, mais despegado da família, porque a família é sempre um apoio. Quanto mais próximo da família, mais apoiados estamos. Quanto mais longe, estamos sozinhos. Então eu optei por ir para cima do que ir para o lado, em termos de carreira, indo para mais longe.
É a questão de sair da zona de conforto. Jorge, eu tenho que dizer isto. Já se costuma dizer, ou o ditado diz que por trás de um homem existe sempre uma grande mulher, isto sem entrar aqui em géneros, mas por trás de um diretor de hotel ou de uma diretora de hotel tem que existir efetivamente um cônjuge que tenha uma dimensão de personalidade, que tenha uma visão mas sem dúvida absolutamente nenhuma. extraordinária. Eu hoje só estou onde estou e só faço o que faço e só tenho o prazer de dizer que faço o que faço e onde estou, porque tenho uma mulher, uma grande mulher, que sempre esteve atrás de mim, e quando eu ia perguntar, porque eu sempre fiz o seguinte, quando as oportunidades se eram colocadas para mim, eu disse, olha, eu tenho que falar com a minha mulher. E sempre que eu abria a boca à minha mulher a dizer, tenho esta oportunidade, e ela dizia, vamos amanhã. Tenha sorte. Isso é fantástico e na realidade responde a uma das minhas perguntas, que é quais são as principais dificuldades ou desafios que nós enfrentamos quando tentamos uma carreira internacional. A família é efetivamente um dos grandes obstáculos ou dos grandes impulsionadores de nós podermos tomar essa decisão, não é? Com certeza, e também aquilo que se quer dar à família. Porque a família pode ser um impulsionador mas aquilo que tem como objetivo de dar à família e das oportunidades, criar essas oportunidades para a família, também pode ser o tal fator do sim. Como poderia ser o fator do não, não é a altura própria, tenho 3 filhos. Claro. Na realidade, eu sempre busquei ver a parte cheia do copo, quando haviam as oportunidades, do que a parte vazia. Porque era fácil dizer que não e era fácil arranjar justificações para não ir. Mas também buscava as justificações que me diziam, deves ir. E claro, continuo a reforçar, eu não seria nada, nem faria nada do que faço hoje, sem a minha mulher, com a disponibilidade e a capacidade de adaptação que ela sempre teve, porque ela trabalhava em hotelaria até nós mudarmos para o Brasil. E ela prescindiu da carreira dela para ficar ao meu lado e eu seguir a minha carreira. No entanto, ela sempre encontrou formas de equilibrar a vida dela com grupos, com serviços de voluntariado, com grupos de leitura de livros, de discussão de assuntos. Muito voluntariado tem feito, Brasil, Argentina, Estados Unidos, para se manter ativa e ter relevância na vida dela. Então, dirias que... sempre por detrás de mim e sempre me ajudando. Claro. Portanto, na realidade, acaba por ser, entre aspas, indiferente nós termos uma carreira nacional ou internacional, desde que tudo isto esteja devidamente enquadrado com a nossa vida, com os nossos objetivos, com as nossas ambições profissionais, não é? E acaba por ser um bocadinho indiferente, ou não. Efetivamente, internacionalizar-nos traz aqui desafios adicionais e também... digamos que benefícios adicionais. É uma questão de cabeça, é uma questão de espírito aberto para aceitar as coisas que poderão encontrar, que é o desconhecido. É não ter medo do desconhecido. Não tendo medo do desconhecido. E desse desconhecido, Jorge, o que é que foi o maior desafio que encontraste? Em que país, em que situação? Não consigo dizer o maior, porque todos eles foram suficientemente fortes para eu aprender muito. Eu vou dizer aqui uma coisa muito engraçada, que o primeiro desafio que eu tive quando cheguei ao Brasil foi a língua. Isto, por incrível que pareça, como assim? Falam português? Pois, só que eu nunca entendi, até o dia em que entendi, nunca me passou pela cabeça que o português do Brasil e na Bahia é diferente. E quando eu digo é diferente, eu vou dar um exemplo caricato, que quando eu entendi que as pessoas não entendiam o que eu dizia, mas não me diziam que não tinham entendido, porque têm uma forma de estar de não questionar o chefe. E como não se questiona o chefe, abana-se a cabeça a dizer sim senhor, sim senhor, sim senhor. Mas quando eu percebi que nada acontecia e que me diziam sim senhor, eu fui à procura do porquê e descobri que o problema é que eles não entendiam o que eu dizia. Quando eu perguntei a uma pessoa, depois de ele me ter dito 3 vezes que sim, eu perguntei, então como é que eu me chamo? Com a minha forma de falar português rápida
e sem dar entoação nas vogais como o brasileiro faz. Então eu perguntei-lhe como é que eu me chamo e ele disse, sim senhor. Então eu entendi que ele não tinha... Desculpa estar-me a rir, Jorge, mas é efetivamente muito caricato. São as coisas caricatas, mas que são importantes. São importantes relativo, não é? Mas pronto, eu quando cheguei aos Estados Unidos, por exemplo, quando cheguei aos Estados Unidos, não me passou pela cabeça, quando cheguei a Nova Iorque, que os sindicatos na maior economia do mundo, do mundo aberto, na maior economia do mundo aberto, que os sindicatos tivessem a força que têm, que quase controlam os negócios. O sindicato em Nova Iorque, uma empresa sindicalizada, que tem sido os hotéis todos que eu tenho trabalhado... Está na mão dos sindicatos. Está na mão no sentido de que as coisas são feitas em conjunto com eles e não determinadas unicamente pela direção do hotel. E não podemos mudar, não há como mudar, não vale a pena tentar mudar. Vale a pena é assim, houve alguém que me disse, Jorge, nós não criamos o monstro, mas temos que saber viver com ele. Então temos que nos adaptar. Quando a pessoa diz, vou para os Estados Unidos, para a maior economia do mundo, o liberalismo todo que existe, a forma, o mercado aberto, nem pensar. Estão não totalmente errados. Têm que compartilhar ou partilhar todas as decisões com os sindicatos e eles têm que aceitar. Então, faz-nos muito melhor, acredito uma coisa, fazem-nos muito melhor gestores do que ao contrário. Porque tem que ser decisões partilhadas e consentidas. Pronto, é um outro ponto de vista, efetivamente, algo que em Portugal, felizmente ou infelizmente, não sei, às vezes não temos bem certeza do que é o ideal ou não é? Mas que efetivamente em Portugal acabamos por não ter que lidar muito com sindicatos, ou pelo menos não tem esse poder sobre principalmente sobre na hotelaria, não é? Principalmente na hotelaria, claro que sim. Jorge, e o que é que tu achas que, em termos de... Obviamente que há sempre vantagens e desvantagens, coisas em que somos mais parecidos, outras que somos um pouco mais diferentes dos outros destinos, dos outros países. O que é que consideras que é melhor de trabalhar no estrangeiro ou de trabalhar num dos destinos dos países em que já trabalhaste especificamente? Comparativamente com Portugal, claro. É tudo muito relativo e as realidades são diferentes porque todo o mercado é diferente, as conjunturas são diferentes, as economias são diferentes, as expectativas das pessoas são diferentes. Então, é uma questão, eu adapto-me melhor a Portugal, ou adapto-me melhor onde eu estive, na Argentina, ou adapto-me melhor ao Brasil, ou adapto-me melhor aos Estados Unidos. Eu, neste momento, acho que eu teria muitas dificuldades em me adaptar a Portugal. Pela dinâmica que vivo, pelo mundo em que vivo, pela forma como o mercado trabalha, eu teria dificuldade em adaptar-me a Portugal dentro da área que estou, que é a hotelaria. Porque eu falo com os meus colegas que estão em Portugal e ouço as lamentações deles e ouço a forma como eles desempenham o trabalho e a forma, as condições de trabalho, as remunerações, os benefícios de vida, tudo isso dizem-me assim, ganho mais do que em Portugal, com certeza, do que um diretor-geral em Portugal, mas o custo de vida é muito diferente. Pois é, está adaptado, mas com o custo de vida local e com a remuneração local, eu tenho a certeza absoluta que vivo melhor nos Estados Unidos do que com o custo de vida de Portugal e com a remuneração e os benefícios de Portugal. Sim, obviamente que o tema das remunerações é sempre algo que nós debatemos muito nas nossas conversas, mas não sendo muito fácil contornar a questão da remuneração, porque também é do conhecimento público que a carga fiscal em Portugal é muito elevada para as empresas e para os trabalhadores. Certo. Poderia haver outros complementos, outros tipos de benefícios não diretamente monetários que poderiam compensar estes profissionais que continuam a trabalhar em Portugal. Sim. As remunerações são um aspecto importante, mas também há a dinâmica do mercado, as oportunidades de crescimento,
as trocas, a velocidade com que as trocas são feitas e a facilidade com que se fazem alterações e mudanças, a velocidade da mudança é muito maior e requer uma maior velocidade de adaptação também. O mercado é gigantesco e se eu fizer um hotel aqui em Nova Iorque que só aceita clientes que tragam todos eles gatos, eu sou capaz de encher o hotel. Pronto. Porque todos eles vão partilhar a experiência do gato com a experiência do gato do amigo ou do outro senhor que tem gato. Então, a dimensão é uma coisa muito específica deste país e que facilita todo esse tipo de dinamismo e de possibilidades de ser tão específico e tão detalhista que há mercado para tudo. Isso faz-me pensar que Portugal é pequeno. Neste momento, Portugal é pequeno para aquilo que eu vejo como objetivo de trabalho. Porque depois, na realidade, se nós nos quisermos posicionar num determinado segmento de mercado, somos pequenos para conseguir atrair esse volume necessário, não é? Para que o depois negócio seja eu vou viável. ser sincero, há uma mentalidade que eu hoje tenho dificuldades em aceitar em Portugal, é que em Portugal se aceita tudo e nos acomodamos com tudo, o que já não acontece, por exemplo, aqui. Aceita-se tudo na vida, aceita-se tudo, fazem tudo o que querem com as pessoas e as pessoas vivem ok. Esse é o grande motivo Há uma mentalidade perda de conformista, estão conformados e não dão um pontapé nas coisas que veem que está mal. Então há um conformismo que a minha mentalidade dificilmente se adaptaria. Eu acho que nós temos assistido a dois fenómenos diferentes. Sim, concordo plenamente contigo que há um conformismo por parte de uma grande percentagem dos profissionais do setor e, portanto, esse conformismo também faz com que não seja impulsionada uma alteração ao nível das empresas. Por outro lado, já temos uma geração que não é tão conformista e que, na realidade, aquilo que está a fazer é procurar outros países, outros destinos para evoluírem profissionalmente, porque sentem, à semelhança daquilo que estavas a dizer, que em Portugal é difícil evoluir e sermos ambiciosos e, portanto, acabam por ir procurar... Pois, eu não tenho números para poder falar com dados concretos, não é? Mas não sei o que é que... quais são os números que fazem com que haja pessoas quais são os números de pessoas que saem à procura desse espaço e desse crescimento e dessa dinâmica que não encontram em Portugal e resolvem mudar porque não encontram ou não, decidiram que não dá aí e então mudam. O que eu acho é que os que ficam absorvidos de alguma forma pela forma de estar, de não bater com a porta e dizer chega, vou para outro local onde sou reconhecido e onde o meu trabalho é reconhecido e eu tenho a possibilidade de crescer e de evoluir. Claro que há exceções e nós temos casos de sucesso em Portugal de pessoas que vão evoluindo na sua carreira, mas são quase que exceções, não é? Depois a regra existe efetivamente esse conformismo, essa acomodação àquilo que, é isto que o mercado tem para me oferecer e, portanto, eu mudo para o lado, acabo por não mudar para a frente, para cima, como referias há pouco no início da conversa. Há depois também outra questão que é... Eu sinto que em Portugal não tenho reconhecimento, que não consigo evoluir, vou tentar a minha sorte no estrangeiro, mas muitos de nós acham que eu quero fazer isto para evoluir, mas eu quero é voltar. Eu quero voltar ao meu país e quero evoluir no meu país. Sentes, pelas conversas também que tens tido com os colegas de profissão, que esse reconhecimento internacional depois existe em Portugal? Ou que há espaço sequer para que empresas valorizem esse currículo internacional? Não, eu tenho amigos que estão espalhados pelo mundo e que falamos e todos têm tido ofertas para voltar a Portugal. Eu já tive ofertas para voltar a Portugal, recentemente. Tenho amigos que já tiveram ofertas para voltar a Portugal recentemente.
acham que não é o momento, não há condições e... não é aliciante, se calhar, não é? Não é aliciante, mas todos querem voltar. Todos querem voltar, são bons sinais. Mas não seja para aproveitar aquilo que tem de bom o país. Ou que isto já pode ser depois, não para trabalhar, mas num estágio de reforma. Virem usufruir do que temos de bom. Eu no meu caso, eu vou para Portugal de certeza absoluta, quando não sei. Mas vou para Portugal porque adoro Portugal e quero voltar para Portugal e acho que devo a Portugal e quero dar a Portugal. Nem que seja para fazer serviço de voluntariado onde quer que seja. Mas eu vou voltar para Portugal porque acho que tenho uma dívida com Portugal. E isso faz-me dizer que eu vou voltar para Portugal. Neste momento ainda tenho uma vida em que tenho muitas contas para pagar aqui. Tenho 3 filhos, 3 filhos que fizeram universidade, ou não, 2 fizeram universidade, um ainda não fez universidade, vai fazer, então ainda tenho aqui mais uns 5, 6, 7 anos aqui. Para resolver essas questões. Para resolver essas questões. Depois, se nessa altura ainda trabalhar e ainda tiver uma oportunidade para aplicar aquilo que aprendi e partilhar aquilo que aprendi, terei todo o gosto em fazê-lo. Porque há um capital de conhecimento que pode ser partilhado e pode ser dado benefício a quem quiser aproveitá-lo. Agora, se há condições, se não há, eu acho que neste momento não há. Gerir hotéis, agora especificamente, em Nova Iorque, há de ter certamente grandes diferenças do que é gerir hotéis em Portugal, não só pela gestão da equipa, pela gestão de clientes, pela gestão de produto, porque é tudo diferente, mas também pela própria gestão da pessoa. A tua postura, a tua vida em Nova Iorque é completamente diferente daquela que poderias ter se trabalhasses em Portugal. Sim, completamente diferente. Eu não ando de carro. Bom, aqui também há sítios que não precisas andar de carro, não é? Eu não ando de carro, eu faço 1h30 de transportes públicos para vir e para ir. Tem transportes públicos. Em Portugal nenhum diretor de hotel deve fazer isso de certeza. Pronto. Mas eu tenho transporte público para fazer isso. Eu não sei se Portugal também tem o transporte público para proporcionar essa situação. E eu faço mudança de transporte público entre um e outro. Eu faço comboio. Sim, Portugal não tem essa capacidade. Eu faço comboio, depois faço metro e depois faço a pé. Aqui não tem, quanto mais não seja pelos horários, não é? Porque os diretores de hotel não têm hora de entrada, não têm hora de saída e, portanto, à hora que saem, de certeza que já não teriam transportes públicos. Uma das coisas que eu falava na minha pequena terra, em Lagoa, é uma terra virada para o turismo e não há transporte público virado para o turismo. Não há transportes nem para o turismo, públicos. nem para os habitantes. Pronto, não há transporte. Eu sou de Lagoa, no Algarve, Carvoeiro, que é a praia mais bonita do mundo, aquelas coisas todas que ali à volta, e não deve haver um transporte público depois das 7 da tarde ou das 8, quando os empregados, os funcionários de hotelaria terminam às 10, às 11, à meia-noite, à 1, 2, 3, 4 da manhã. Pronto. Eu tenho transportes públicos de onde eu moro até ao hotel 24 horas por dia. Pronto. Claro, faz diferença. Mas a minha provocação tinha a ver com algumas coisas que nós já tivemos a oportunidade de conversar no passado, que tem a ver com o teu tempo, como é que tu lhe chamaste? Não era o tempo de lazer, o teu tempo bom durante o teu dia de trabalho. Tu tens aí momentos que não são maus, não é? Tu disseste no outro dia que tens tempo de lazer, tens tempo de qualidade no desempenho das tuas funções. Dentro do próprio trabalho tenho, porque uma das coisas que eu mais gosto é de estar com pessoas. E de estar com pessoas e servir pessoas. E então eu sei que tenho que fazer algumas coisas no trabalho que não são mais agradáveis, mas têm que ser feitas. E isso é o preço que eu tenho que pagar para ter o tempo disponível depois para fazer as outras que mais gosto. Então, eu tento gerir o mais que posso para estar o menos tempo possível no escritório e estar o maior tempo possível fora do escritório a conviver com as pessoas e a servi-las.
atenção que continuamos a falar de trabalho, isto é importante, continuamos a falar do desempenho das funções do diretor-geral, que consegue conciliar o trabalho chato e obrigatório que temos que fazer no dia-a-dia com uma outra componente, que é aquela componente que nos faz brilhar e que nos faz ter orgulho na nossa profissão, não é? De estar com as pessoas e de lhes prestar o serviço. E possivelmente aquela que, quando decidimos a profissão, era a única que víamos, não é? Isso é verdade. Só víamos essa, esquecia, não sabíamos, éramos ignorantes e não sabíamos que havia outra que tinha um preço, que era o preço, para ter a parte boa, tens um preço que tens que pagar com a parte chata, com os papéis, com a resolução de problemas. Onde é que eu queria chegar com a minha provocação, Jorge? Queria chegar ao ponto em que parece-me, é uma opinião muito pessoal minha, que já partilhei com outras pessoas, com outros colegas, que é nós em Portugal não conseguimos ter muito tempo desse, ou quase nenhum. Então é porque não tem... Bom, eu quando cheguei a essa fase da questão do tempo, e já fui criticado muitas vezes, quando eu reclamo de falta de tempo, dizem-me, não, tu tens que saber gerir o tempo. Então, quando a pessoa não chega a aproveitar dentro do próprio trabalho, ou não tem capacidade de aproveitar, se é que ele existe, essa parte boa do tempo, então ele tem que saber gerir. E pronto, e se calhar eu faço trabalho fora de horas. Aquele trabalho chato... Mas achas que isso não tem a ver um bocadinho com a mentalidade de negócio, de empresário, de diretor em Portugal? Eu não queria generalizar, cultural? Eu acho que somos todos, cada um tem a sua, e não dizer em Portugal ou fora de Portugal. Eu como faço o que gosto e faço de tal forma o que gosto, eu não tenho horário que me diz assim, eu vou trabalhar das 8 às 4, às 5, às 6 ou às 7 e depois em lazer. Não, eu posso misturar, eu tenho é que apresentar resultados. Mas era aí que eu queria chegar, Jorge. A minha provocação é mesmo essa, que é, obviamente que eu não estou a dizer que os diretores de hotel não têm momentos de maior lazer na sua profissão por não quererem. Eu acho é que as empresas em Portugal criam as condições, ou neste caso não criam as condições para que o diretor do hotel possa exercer as suas funções tal e qual como as sabe fazer, por forma a conseguir, por um lado, cumprir com tudo aquilo que tem que cumprir, e claro que isso é gestão de tempo, mas também que possa fazer a outra parte boa. Parece-me que os diretores são muito castrados. Eu não sei, a última vez que eu trabalhei em Portugal foi em 2007. Não, desculpe. Sim, 2004. Em 2004... Isso foi mês passado, portanto é pouco importante. Não, eu trabalhei 2004 a 2007, 2007 a 2010 foi na Argentina e de 2010 até agora estou nos Estados Unidos. Por isso a última vez que eu estive em Portugal a trabalhar foi em 2007. Então há 15 anos. Eu tinha imenso tempo de prazer no trabalho onde eu estava. Imenso. A trabalhar. Eu criava esses momentos, na medida do possível, criava a equipa para fazer as outras partes, para eu poder estar disponível para poder fazer isso, porque alguém tem que fazer as coisas que há para fazer. Se eu crio a equipa que pode fazer parte das coisas chatas, em que eu possa ficar livre para fazer a outra parte boa, agradável, prazerosa do trabalho, eu já aprendi uma coisa na vida. Quando entro num trabalho, eu tenho 6 meses de lua de mel. É verdade. Isto é verdade. Eu tenho 6 meses de lua de mel em que tudo o que está no local não é fruto do meu trabalho. Então, seja o bom e seja o mau. E eu digo, tenho lua de mel para o mau. Então, eu vivo acima de tudo o que é mau, porque o que é mau não veio de mim. A partir dos 6 meses acabou. Acabou porque a partir dos 6 meses sou eu. Já não posso estar a lamentar-me que o problema que existe é do anterior. Porque eu sou responsável porque estou aqui há 6 meses, porque senão o meu patrão vai perguntar, então, e o que é que já fizeste para mudar? Então, Voltamos àquele tema que estavas a referir há pouco, que é muitos dos diretores de hotel acabam por se acomodar
falámos há pouco no contexto das condições salariais e de benefícios, mas também se calhar a esta rotina do dia-a-dia de se acostumarem àquilo que já está feito quando chegam ou àquilo que já fazem há não sei quantos anos e não terem uma atitude um bocadinho mais proativa de mudar, pensar um bocadinho fora da caixa. E de empresário, que este negócio, este hotel, eu considero que é o meu hotel. Então eu faço o que quero perante as expectativas do dono do hotel, eu faço o que quero para criar as condições para eu ter mais prazer ou menos prazer. Mas eu sei quais são os objetivos do dono, o dono disse-me quais eram os objetivos dele e eu depois mudo as pessoas, mudo a equipa para eu poder ter as condições para entregar os resultados esperados ao mesmo tempo que eu tenha prazer. Jorge, mas certamente que no teu leque de colegas de profissão com quem falas, deves ter já ouvido experiências em que os diretores de hotel são um bocadinho castrados naquilo que são os seus poderes e as suas decisões, não é? Portanto, não, eu não digo ao contrário. Há aqui umas mentalidades também um pouco mais acima, não é? Claro. Eu diria sempre também, eu só estou no local em que estou até o dia que eu quero. O tal comodismo, não é? Exatamente. Eu já tive situações em que disse esta situação não me agrada. Esta situação deveria ter outra forma de ser feita. Qual a posição da empresa? A posição da empresa, isto é não literalmente, não palavra a palavra, mas claro. em conceito foi assim. A empresa não considera que as coisas devam ser assim. Então pronto, reconheço que é um critério e uma decisão da empresa, queria comunicar-lhe que eu vou para o mercado. Falta um bocadinho disso, não é? Um bocadinho dessa ambição de querer procurar aquilo que nos faz feliz, não é? Ou que nos dá algum prazer. E passamos também a maior parte do nosso tempo a trabalhar, não é? E claro, estou num mercado que permite ser feito isso. Isso é permitido porque há oportunidades. Possivelmente. Mas há oportunidades ou eu crio as oportunidades? Ou cada um cria as oportunidades? Ou cada um busca as oportunidades? Porque eu, nesse momento, eu estava a trabalhar longe de casa e iria para casa e fui para casa. Pronto, fui para perto de casa e passado 3 meses estava a trabalhar noutra empresa. Claro, com um novo desafio, com uma nova adaptação, com nova equipa, e pronto. Entretanto veio o Covid, o hotel ficou fechado. Eu fiquei a trabalhar no hotel com 2 pessoas só. Era o diretor de manutenção e o diretor financeiro. E passados 1 ano e meio, 18 meses, sem trabalho e sem perspectivas de reabrir o hotel, eu disse assim, já estou cansado, já chega, não me dão uma data concreta de quando é que reabre o hotel, eu vou sair. Está aqui, passado 2 semanas, entreguei a minha carta de demissão e passado 15 dias estava a trabalhar. Portanto, acaba por ser não tanto o país que nós escolhemos para trabalhar, não tanto a categoria do hotel, a localização, o tipo de produto, mas passa essencialmente por nós não nos acomodarmos a algo que não nos faz tão feliz e procurarmos as oportunidades, porque mesmo em Portugal elas existem, não é? Claro! Temos é que as procurar e sabermos o que também é que estamos disponíveis a fazer, a ceder ou a mudar. Eu não gosto, é porque é assim, a gente fala de Portugal, como podia falar aqui de estados, não é? Podia falar da Flórida, podia falar da Califórnia, podia falar do Minnesota ou poderia falar aqui de Nova Iorque. Em Portugal podíamos estar a falar do norte, do sul, do centro, como podíamos estar a falar de Andaluzia. As fronteiras são criadas e existem lá geograficamente, mas a gente tem que olhar para as coisas numa dimensão mais alargada. As fronteiras só existem na geografia. Porque o resto, eu hoje considero-me, e os meus filhos, eu espero que se vejam, como cidadãos do mundo. E é isso que eu tentei incuti-los ao longo da vida. Por isso estas mudanças para cá e para lá, para cá e para lá, e adaptando. Claro que, se me perguntar, quero ir trabalhar para a Indonésia, eu não sei se quero. Ou se me perguntar se quero ir trabalhar para o Burkina Faso, eu também não sei se quero. Mas a gente, acho que devemos criar
não devemos criar fronteiras, devemos libertar-nos dessas fronteiras e dizer, mas em Portugal, pronto, então em Portugal, se não há as condições, vamos para a Espanha, vamos para a França, vamos para a Inglaterra, é 2 horas de avião, vamos para cá. Mas também... Acho que há aqui uma mentalidade que tem que ser, cada um faz o que quiser, não? Quem sou eu para dizer tem que ser? Eu acho que é uma mentalidade que uns têm e outros não a têm. Eu tenho amigos que têm uma vida de loucos, de trabalho sem saber onde é que vão dormir, mas pronto, é assim que escolheram. Como tenho amigos do outro lado do mundo, tenho colegas de trabalho, colegas que já fomos colegas já há 20 anos e hoje estão no outro lado do mundo. E já percorreram mais de 10 países. Eu posso partilhar contigo que, efetivamente, houve uma altura da minha vida profissional na hotelaria em que estive para ir para o Brasil, curiosamente. Também tive uma oportunidade para Angola, mas lá está. Quando eu fazia aqui a minha análise interna, eu percebi que não era aquilo que eu queria, não era a minha ambição era outra. E portanto, fui tomando as decisões ao longo da vida, à medida que elas iam surgindo, como referias, não é? E que trouxeram onde estou hoje. Portanto, acho que fica aqui claro para todos que não se trata de estarmos em Portugal ou no estrangeiro. Não é mais fácil ou mais difícil. São conjunturas diferentes, com desafios e com vantagens, que aqui o importante, efetivamente, é sabermos quem somos, para onde é que queremos caminhar e depois dar o corpo às balas, não é? Claro! Em busca daquilo que procuramos. Buscar. Hoje até já me perguntaram, Jorge, mas e hotel é limited service, é serviço reduzido, e tu sempre trabalhaste em hotéis de luxo. Eu não trabalho em hotéis por categoria, eu trabalho por negócio. Eu estou a gerir um negócio. Eu não trabalho em hotéis. Claro que há pessoas que tudo é justificação para o sim e para o não. É como, não, eu trabalho em hotéis de luxo, eu trabalho em hotéis de 4 estrelas, ou eu trabalho só em hotéis de serviço reduzido porque é o que eu estou habituado. Isso é importante se for essa a ambição da pessoa, não é? Eu giro um negócio, eu giro pessoas, eu faço, eu busco oportunidades de fazer mais dinheiro, satisfazendo as pessoas, satisfazendo os donos, satisfazendo os clientes e satisfazendo os empregados. Eu quero fazer para os meus empregados, colegas, eu quero que eles tenham uma vida boa dentro do hotel e que eles sintam prazer ao vir trabalhar e que sintam que estão a fazer a diferença em alguma coisa na vida e que têm um propósito para viver. Eu quero dar propósito à minha vida. E o propósito que eu quero dar com o trabalho, porque tenho que trabalhar, porque tenho que... Não é que eu... Vamos lá ver, aquela questão, mas tu gostas de trabalhar? Não, eu gosto de fazer coisas e de sentir propósito na vida. Eu gosto de dar propósito e justificação àquilo que eu faço. Então, se eu sinto que faço bem determinadas coisas e que tenho gosto, então é por aí que eu vou. E mas eu acho que tu resumiste isto agora muito, muito bem, porque o que tu acabaste de dizer é efetivamente a peça-chave deste nosso projeto, daquilo que é a hotelaria, e acho que eu não conseguiria dizer melhor. Porque para não estarem que estamos sempre aqui a criticar Portugal, acho que isso é um erro. Tu já acabaste por fazer uma nota final extraordinária. Eu acrescentaria aqui apenas que a tudo aquilo que tu disseste, o importante é efetivamente estarmos bem connosco próprios, não é? E transformarmos tudo isso que tu disseste quase que numa missão de vida. E Portugal tem condições para nós também termos essa tua perspectiva e também fazermos esse percurso, cada um pelo seu caminho, cada um com as suas agora, tirando a profissão e tirando a carreira, haveria uma coisa que me incomodaria muito se eu fosse para Portugal, que é a política. As pessoas não podemos entrar na política. As pessoas não servem a população. As pessoas não servem os seus constituintes, como eles dizem. As pessoas não os servem. As pessoas servem-se a eles. E isso seria uma grande dificuldade para eu viver com isso diariamente. Jorge, nós não podemos entrar no tema da política sem termos aqui pelo menos uns 5 episódios. É só para também dar uma verdade, parte à localização onde vivemos.
a localização onde exercemos a profissão. Hoje eu vejo Portugal com um déficit de liderança muito grande que faz com que todo este imbróglio de situações tenha um cariz negativo nas pessoas. Dirias que esse é o principal desafio ou a principal dificuldade que os hoteleiros têm em Portugal? Eu digo que para todas as pessoas, não só a hotelaria, a grande dificuldade de sucederem mais ou melhor e de serem mais felizes é a falta de liderança que existe no país. As pessoas são boas, os portugueses são bons em toda a parte do mundo. E temos um país fantástico para explorar. Condições naturais, tudo aquilo em que o homem ainda não tocou, é uma maravilha. O homem só estraga quando mexe em alguma coisa. Principalmente os líderes políticos. Cada vez que... Lembrem-se de uma coisa, temos 308 câmaras e temos 308 focos de problemas em Portugal. E isso inclui os problemas causados a todas as pessoas para realizarem e serem felizes. Bom, eu acho que não diria melhor. Jorge, não sei se queres, para além daquilo que tu disseste, e como te disse, acho que resumiste muito bem este enquadramento, se queres deixar algum conselho, alguma recomendação, alguma nota final a quem nos ouve. Olha, eu aproveito a oportunidade e o tempo de antena, não se conformem com as coisas ruins, que acham que são ruins. Deem um pontapé nessas coisas ruins, revoltem-se, não se acomodem. Se não são felizes num local, busquem outro, não se deixem, não deixem que o bicho-papão os coma e fiquem atrofiados no sítio onde estão. Mudem e busquem aquilo que vos dá prazer e aquilo que vos dá alegria. A mim dá-me prazer trabalhar no sentido que me dá prazer servir, dá-me prazer fazer negócio, ganhar muito dinheiro para as pessoas que acreditam em mim. Eu adoro ganhar dinheiro no hotel, adoro fazer dinheiro para o meu patrão, porque eu sinto-me feliz fazendo isso, porque me sinto realizado. Também adoro que os meus empregados ganhem imenso dinheiro. Eu adoro que eles ganhem imenso dinheiro. Gosto que eles trabalhem bem e exijo que eles trabalhem bem. Como gosto que a empresa para a qual eu trabalho, que não é a dona do hotel, ganhe muito dinheiro. E eu faço o possível para que eles ganhem muito dinheiro e que eu sou apologista da economia de mercado, por isso eu vivo com a economia de mercado o tempo inteiro. Então, todos temos que ganhar muito dinheiro se é isso que nos faz felizes para poder comprar as outras coisas que queremos e ambicionamos. Se conseguimos compatibilizar isso, ganhar dinheiro fazendo aquilo que gostamos, maravilha. Muito bem, Jorge, olha, muito obrigada por esta partilha do outro lado do oceano. Chegamos assim ao final deste episódio especial das Inov Talks, um projeto IT Base Vergues. O próximo, e agora sim o último, chega em breve.